Olá, meu nome é Caio Caiazzo e o assunto de hoje no Cinema Nosso é documentário. Mas não vamos falar de nenhuma obra do genial Eduardo Coutinho, não. A polêmica já começa aí. O assunto de hoje é A Opinião Pública, de Arnaldo Jabbour. Boa noite. Você pode estar se perguntando por que eu estou vestido desse jeito. Ou talvez não, talvez você não ligue. Porque essa é a primeira imagem que me vem à mente do crítico, jornalista, autor, diretor, roteirista Arnaldo Jabbour. Eu lembro que eu ainda era criança quando surgia no jornal aquela figura eloquente, enfática, crítica, aqueles comentários ácidos sobre política, sociedade, economia. Eu acho que eu vou abrir um partido nanico. Eu chamo uns amigos de chopp, uns jogadores de sinuca e vamos todos para Brasília. Só falta um nome que expresse a nossa indignação. Talvez PQP. O que vocês acham? E ali estava Arnaldo Jabbour, que apenas anos e anos depois eu fui descobrir ser um grande cineasta brasileiro, um diretor muito importante para a nossa filmografia. E essa participação dele no cinema brasileiro começou bem novinho, bem jovenzinho, na época do Cinema Novo. Ele fazia parte daquele grupo, daquela turma de amigos. Um participava de filmes do outro. O Arnaldo Jabbour, inclusive, como ator, aparece ali, dá uma pontinha na Grande Cidade do Cacá Diegues, aparece também no Garota de Ipanema do Leon Hirschman. Tava todo mundo ali ao redor. Eles saíam dos sets para os bares de forma muito afetiva, amigável, eram realmente jovens, vivendo aquele momento. Esse Carioca da Gema viria a ganhar prêmios adaptando Nelson Rodrigues para o cinema, escrevendo a maioria dos textos originais que ele mesmo dirigiu, porém, Arnaldo Jabbour começou no documentário. E o contexto para isso era a plena ditadura militar, recém-instaurada em 64. O jovem Arnaldo Jabbour estava decidido, ia fazer um filme sobre o sertão. Já tinha convocado uma equipe reduzida de amigos próximos, já tinha comprado latas de filme, separado um material portátil que pudesse viajar com ele, já tinha até a data da viagem marcada, e aí o que acontece? Golpe militar no Brasil. Mudou a realidade dele e de todos os jovens que faziam cinema naquela época. Ele então cancelou os planos de ir para o Nordeste gravar um filme onde ele provavelmente seria preso, e ficou pensando, o que eu faço com esses filmes, o que eu faço com esses amigos que querem gravar comigo, o que eu faço com essa vontade de fazer cinema. Então ele reuniu essa equipe de amigos e juntos eles foram registrar e acompanhar o dia a dia árduo, desafiador, difícil de uma trupe circense de um pequeno circo no subúrbio do Rio de Janeiro. Esse material, captado ao longo de 2 meses, virou o sensível, delicado curta-metragem O Circo, lançado em 65. E esse modesto filme causou uma pequena revolução no público e nas pessoas que assistiram por um fator muito claro e específico: o som direto. Dizem que eu tenho um corpo muito bonito, não sei, né? Só vendo. A cara não é muito, mas o corpo... ajuda, né? Oba! Eles tiveram acesso a um equipamento novo, moderno, que veio de fora, onde eles podiam captar de forma direta o som que era falado por essas pessoas, som captado ao vivo na rua, no ato documental. O filme não era dublado, não tinha uma pós no estúdio. Era o som direto, captado daqueles depoimentos das pessoas que estavam na rua, o povo se ouvindo. E é um dos poucos registros visuais que nós temos do profeta Gentileza, que deixou seus poemas estampados pelos muros e paredes da cidade, do centro. Está ali captado em ação, em atividade. Porque o mundo é redondo e o circo é arredondado. Grande parte da aclamação e do sucesso que aquele curta fez foi devido a esse detalhe, desse olhar documental tão próximo, tão real. Então ele decidiu que faria um longa-metragem documentário. Essa captação da realidade tal como ela era. Tudo o que verão aqui é típico. Fugimos do exótico e do excepcional e procuramos as situações, os rostos, as vozes, os gestos habituais. Isto porque, refletidas numa tela, as coisas que parecem comuns e eternas se revelam estranhas e imperfeitas. E nesse contexto de ditadura militar recente, não interessava ao jovem Arnaldo Jabbour o herói da contracultura ou o vilão dos militares. Ele estava curioso exatamente por aquele meio termo, por aquela grande multidão de pessoas, uma grande multidão pensante, muito parecida entre si, embora todos se achassem muito diferentes. É como uma grande classe que possibilitou um golpe contra ela mesma. Politicamente, a classe média se movimenta quando pressente mudança social que lhe ameace a estabilidade. Nunca toma a iniciativa do progresso. Sempre convocada por interesses que não são seus, é a vanguarda inocente da sociedade moderna.
bem manipulada, pode fazer movimento contra si mesma. Uma coisa não se pode negar ou discutir. A opinião pública é um documento histórico valiosíssimo do que era o Brasil nos anos 60. Qual era a moda, o que se escutava, o que a juventude pensava, como era essa juventude, como eram os reacionários, como eram as condições de trabalho. Está tudo lá registrado de uma forma muito debochada, irônica, porém consciente, crítica, tudo muito bem captado, com um certo tom de acidez, porém com a poesia e humanidade de alguém que estava realmente interessado e curioso por aquela sociedade, por traçar um grande mosaico do que era o Brasil num todo. E nessa própria, opinião pública que já gritava no título. E essa câmera do Jabbour, muito curiosa, tudo que pulsava ao redor, ela capta realmente um pouco de tudo. O jovem casal que vai à praia, a mulher divorciada, o empregador, o empregado, o jovem Edu Lutin ali encarnado pelo Gerry Adriani, o próprio Chacrinha aparece em alguns momentos, tem gravação de programa de TV, tem show dentro de igreja, um pouco de tudo para dar esse panorama geral. Os falsos ídolos religiosos, os políticos, claro, os políticos. Inclusive o filme fecha com uma frase de Carlos Drummond de Andrade que é assustadoramente aplicável à realidade que nós vivemos hoje, comprovando o valor do filme e a importância de redescobri-lo, para através dele novos debates, novos pontos de vista, aquele Brasil captado há 55 anos em choque direto para que a gente possa discutir o Brasil que vivemos hoje. Hoje o homem que vive de salário como nós não sabe se levanta ou se acorda amanhã, esta é a verdade. Levanta de manhã e com o dinheiro que tem no bolso não sabe se tem condições de poder logo mais comprar 1 quilo de batata, porque ele custava 400 e passou a 560 1 quilo. Um absurdo. Esse filme foi exibido em Veneza, ganhou prêmios em Pesaro na Itália e causou um grande burburinho, uma grande comoção popular por aquelas imagens em carne viva do que era a sociedade brasileira na tela, em som direto, sem filtro ou efeito especial nenhum. Pai de 7 filhos, comprou morando na terra, vim para a cooperativa, agricultor da terra, vim comprar um quilo de farinha para almoçar. Isso é um horror, isso é uma vergonha para minha cara. A educação, a agricultura e o apoio principal à indústria também. A indústria, claro. Está relegado. Está relegado a um plano bem inferiorizado. A preocupação política não é básica no homem da classe média. Cada um leva consigo uma fórmula de salvação nacional. Eu considero quase impossível assistir a opinião pública hoje sem refletir e pensar como seria hoje, no contexto caótico político, social, econômico que nós vivemos, colocar uma câmera no meio da rua e perguntar para as pessoas as mesmas indagações e questões levantadas por esse filme do Jabbour há tantas décadas, como seria hoje observar as reações muito provavelmente semelhantes, não tão distantes, daquela mesma sociedade que ele ali captou através das suas lentes. Existe no país, infelizmente, uma crise moral no próprio povo do que no próprio governo. O primeiro problema nacional deve ser o problema da alimentação. O segundo é a valorização da Amazônia para que nós possamos ser senhores absolutos da Amazônia. Vou pegar o que é a melhor oportunidade. A melhor coisa que tiver eu pego. O destino é que leva a gente, né? Não é a pessoa que faz o destino. Não pisque, pois eu vou contar a sequência de sucessos que vieram na carreira desse cara. Acompanha comigo. Pindorama, Toda Nudez Será Castigada, que deu o Urso de Prata de melhor direção para o Jabbour no Festival de Berlim, não é pouca coisa. O Casamento, prêmio especial do júri no Festival de Gramado. Tudo Bem, prêmio de melhor filme no Festival de Brasília. Eu Te Amo, que eu não lembro agora algum prêmio, mas tudo bem. Eu Sei Que Eu Vou Te Amar, que foi um baita sucesso em Cannes e deu o prêmio de melhor atriz para nossa Fernanda Torres. Sim, ela ganhou o prêmio de melhor atriz em Cannes pelo esse filme com Jabbour, e aí ele ficou um tempo sem fazer cinema. Só voltou a fazer cinema em 2010, com A Suprema Felicidade, um filme com toques autobiográficos, mas também com vários ecos felinianos, orgulhosamente nostálgico, que não marca o ponto final na sua carreira, porque Arnaldo Jabbour, agora com 80 anos, está preparando um novo longa-metragem, um filme inédito, chamado Meu Último Desejo. Sabemos pouco sobre o filme, mas é uma ficção escrita pelo próprio, que foca na figura de um antigo político que precisa lidar com vozes, com angústias de seu passado que permanecem muito presentes. O nome do filme é Meu Último Desejo, mas nós desejamos que não seja o seu último filme.
Ai, meu Deus, que bom ouvir isso. Celebramos aqui então essa figura polêmica, controversa, ele gostava de mexer o cabelo, ativa, tão importante para a nossa arte, através de um convite para um filme que está levemente esquecido, mas é muito importante de ser descoberto. Aquelas imagens tão ricas naquele preto e branco que ganha cores. Lembrar que o cinema brasileiro é muita coisa. Gostei disso.